Aleluias. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Vamos continuar ouvindo a história de Naamã, que nós ouvimos na semana passada. Vamos completar. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Dessa vez vamos ler do 1 ao 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram dele e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Pai amado, obrigado, Deus, pela essa porção da tua palavra. Abençoa-nos nessa noite, ó Deus, de maneira sobrenatural. E fala com a tua igreja nessa noite, ó Deus. Que não seja eu, que o Senhor me anule, que o Senhor neutralize as minhas imperfeições, a minha incapacidade. E que o Senhor fale poderosamente, transformando vidas, curando corações, transformando, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Alimente a tua igreja, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Semana passada nós nos aproximamos desse texto, do início desse texto apenas, né? E nós pudemos meditar em três pontos que estão presentes no início dessa narrativa. Nós vimos, né, que o Evangelho de Cristo está implícito, está tipificado nessa história. Porque
Se você não teve o privilégio ainda de fazer o curso de panorama bíblico aqui na igreja, faça, e aí eu estou fazendo a propaganda agora, porque nós precisamos compreender que toda a Escritura fala de Cristo, fala do Evangelho, inclusive as narrativas do Antigo Testamento. Então nós precisamos conhecer, nos aprofundar para podermos identificar esses tipos. E nós vimos na semana passada que essa primeira parte da história, né, onde Naamã narra quem Naamã é e descreve, né, que Naamã era um homem com muitos títulos, com muitas virtudes. Ele é descrito, né, como um grande homem, mas havia um porém na vida dele, que era a lepra. E na semana passada nós vimos que essa lepra, que ofuscava todas as outras virtudes de Naamã, é um tipo para o pecado, que ofusca também tudo o que pode haver de bom na humanidade. O pecado é algo que estraga e toca em todas as áreas da vida. Então, da mesma forma que a biografia de Naamã é exaltando ele até o ponto que veio o porém, ele tinha lepra, ele sofria de lepra, a nossa vida também tem um porém, que é o pecado. Nós vimos isso na semana passada. O segundo ponto que nós vimos na semana passada é que, da mesma forma que nenhum dos especialistas da Síria, nem os médicos, nem os magos, nem os curandeiros, nem mesmo o rei da Síria ou o rei de Israel, nenhum deles tinha como curar de lepra o Naamã. Inclusive, eu falei o quanto eu acho engraçado o verso 7, né? Quando o rei de Israel rasga suas roupas e fala: esse cara é maluco? Ele está querendo mandar eu curar a lepra? Eu sou Deus, por acaso? E ele fica com medo, achando que o rei da Síria, ele está querendo um motivo para entrar em guerra comigo, porque não tem como eu curar. Nós também vimos, então, que da mesma forma que ninguém podia curar Naamã, não há nenhum especialista, não há nenhuma filosofia, não há nenhuma ideologia, não há nenhuma ciência da humanidade que consiga solucionar o estrago causado pelo pecado. O drama de Naamã, com todos esses agentes, que sejam reis, curandeiros, toda a sabedoria humana que não conseguiu curar a lepra de Naamã, também não tem capacidade. E a história da humanidade mostra isso. Não importa o quanto se debrucem sobre os problemas da humanidade, todo mundo concorda que a humanidade tem problemas. Por mais que se debrucem sobre esses problemas, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, ninguém consegue controlar ou solucionar o dano causado pelo pecado. E o terceiro ponto que nós vimos na semana passada é que, da mesma forma que todos esses grandes homens, Naamã, o rei da Síria, o rei de Israel, todos eles ignoravam onde achar a solução. Eles não sabiam onde poderiam buscar ajuda. Bem debaixo do seu nariz, bem próximo deles, estava alguém que sabia a resposta. E era uma serva sem nome e sem importância. Essa serva que tinha sido levada cativa para a casa de Naamã, no meio de todas essas grandes pessoas que estavam buscando grandes soluções para o problema de Naamã, essa serva diz: quem dera que ele fosse até o profeta que está em Samaria, ele certamente seria curado da sua lepra. Nós vimos que essa serva sem nome, sem importância, aponta também para alguém que o mundo ignora e que tem a resposta para os problemas do mundo. A resposta para os problemas do mundo, quem tem, somos nós. É a igreja. Nós não somos a solução, da mesma forma que a serva não era a solução, mas ela aponta para a solução e diz: quem dera que o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Então ela aponta para quem tem de fato a solução. Nós, como igreja, nós também estamos nesse mundo, um mundo que está perdido, um mundo que está enfermo, um mundo que está em convulsões por causa do pecado, e nós, como a serva sem nome, humilde, aponta para aquele que tem a salvação, para o profeta definitivo, que é Jesus. Falamos isso na semana passada. Mas hoje nós vamos continuar com a história.
Vamos novamente olhar para a graça de Deus e para o socorro do Espírito Santo, para podermos ver o Evangelho, a continuação do Evangelho apresentada ao longo dessa narrativa. Então nós vimos que a menina revelou que a solução estava com o profeta em Samaria. Ele então decide ir até Samaria. Ela aponta para o profeta de Samaria, e nós vimos que esse apontar do profeta é um tipo de Cristo, que aponta para o profeta definitivo, que é o Senhor Jesus. Era para a história terminar aí, né? Naamã está com lepra, não sabia como se curar, recebeu a mensagem da serva para ir procurar o profeta, que o profeta ia curá-lo. Era para a história terminar de maneira simples. Ele iria até o profeta, faria o que o profeta falou e seria curado da lepra. Fim da história. Não era para ser assim? Mas nós lemos que não foi. Bastava ele chegar até o profeta e ser curado. E Naamã vai. Mas é impressionante percebermos que Naamã vai até o profeta e quase ele saiu de lá sem ser curado. Faltou muito pouco para ele sair de lá sem a cura. E nós vamos ver hoje que há questões que dificultam o acesso à cura da lepra, no caso de Naamã, mas também há questões que dificultam o acesso à cura do pecado, no nosso caso. Vamos então aos 3 pontos de hoje. 3 pontos do porquê o ser humano rejeita o Evangelho, que é a solução para o problema do pecado. Então, o primeiro ponto é: o Evangelho nos humilha. Vamos ver os versos 9 a 11. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou o quê? Indignado. E se foi. Só até aí, depois a gente lê o restante. Quer dizer, ele ficou indignado e se foi. Pense agora, se coloque no lugar de Naamã. Naamã era um grande e importante homem. Ele era um general da Síria. E não somente isso, ele tinha ido para Israel com uma carta de recomendação do seu rei. E o seu rei se comunicou com outro rei para ele ir até o profeta, ou seja, ele estava chegando lá na casa do profeta debaixo da ordem de 2 reis. Ele, além de ser um grande homem, um homem importante, um general de um exército, ele estava indo debaixo da recomendação de 2 reis. E quando ele chega lá, o profeta não vai nem ver ele. O profeta manda um mensageiro. Naamã está aqui, general. Aí o profeta, faz o seguinte, diz para ele dar 7 mergulhos lá no Jordão. Rapaz, Naamã ficou indignado, porque ele foi tratado como qualquer um. Ele foi tratado como um Zé Ninguém. Como assim? O cara nem veio me ver. O cara nem se dignou sair da casa dele para vir falar comigo. Ele mandou um mensageiro para eu mergulhar 7 vezes no Jordão. Gente, ele estava sendo humilhado. Isso era uma humilhação para ele. Porque diante do profeta, Naamã era só um leproso. Era um leproso que precisava de cura, como qualquer leproso. Ele colocado ali diante de Naamã, não era, diante do profeta Eliseu, ele não era ninguém especial. Ele era um leproso que precisava de cura. Da mesma forma que Naamã foi tratado como, diante do profeta, Naamã é apenas um leproso, independente de qualquer título, independente de qualquer nomenclatura, qualquer tipo de virtude que ele pudesse entender, ele era apenas um leproso. E o Evangelho também nivela todos nós por baixo.
Vai lá, deixa marcado aí o livro dos Reis e vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos 3, vamos ler do 9 ao 20. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há, vamos ler junto a partir dessa parte aqui do verso 10? 1, 2, 3 e... Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Só até aí. Irmãos, Paulo aqui está concluindo a sua argumentação no começo da carta aos Romanos. Ele começa a sua carta argumentando de que maneira os gentios, ou seja, os não judeus, são pecadores. Depois ele argumenta como os judeus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo a lei de Deus, também são pecadores. E aí ele conclui com essa coletânea de citações do Antigo Testamento falando a respeito da humanidade. O que Paulo está descrevendo aqui somos todos nós. Essa é a descrição que a Bíblia fala da humanidade. Naamã era só um leproso. Eu e você somos somente pecadores miseráveis. A Bíblia nivela a todos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E talvez você esteja ouvindo isso e esteja pensando igual a Naamã. Eu não. Naamã não aceitou ser tratado como um mero leproso. Muitos de nós também não aceitam serem tratados como pecadores miseráveis. Mas a questão é, o evangelho, ele só é uma boa notícia para quem aceita e reconhece o quê? A má notícia. O evangelho é uma boa nova de salvação. Quem precisa ser salvo? Pecadores miseráveis. Então o evangelho ele só faz sentido para mim, o evangelho ele só é uma boa notícia na medida em que eu reconheço que sou um pecador miserável e preciso ser salvo. Se eu não reconheço isso, o evangelho não é nada para mim. Não me diz respeito. Então, para que eu saiba que o evangelho é uma boa nova, eu preciso reconhecer que sou apenas um miserável pecador. Naamã era somente um leproso a despeito de todos os títulos que ele possuía. E também, no nosso caso, independente de qualquer posição que você possa ter, seja ela uma posição social, seja ela uma posição financeira, não importa. Todos nós somos pecadores e somos passíveis da punição santa e justa de Deus. Nesse momento, nessa hora, não tem pastor, não tem doutor, não tem pedreiro, não tem analfabeto, não tem culto, não tem nada. Todos nós somos simplesmente pecadores. O fato de Naamã ser um general não tinha nenhuma influência no fato dele ser um leproso. A nossa condição nesse mundo não tem nenhuma importância diante do fato de que eu e você somos pecadores.
Não importa se eu sou um bom cidadão, se você é um bom cidadão, se você paga os seus impostos, ou se você é um pedófilo assassino. Não tem diferença. E isso, meus irmãos, tem muita gente que não quer ouvir. Eu sou tão pecador, eu sou tão digno de punição quanto o pior ser humano que você puder imaginar. Naamã se indignou com a verdade. E pode ser que essa verdade também te deixe indignado e te impeça de sair daqui curado. Mas vamos prosseguir. Segundo ponto, o evangelho não corresponde às nossas expectativas sobre salvação. Versos 11 e 12. E agora a gente continua, né? O versos 11 e 12. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo o quê? Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Agora percebam a tolice. Naamã foi ter com o profeta por quê? Porque já tinha esgotado tudo. Ele não tinha encontrado cura em lugar nenhum com a ajuda de ninguém, nem com a ajuda dos reis. Ele estava completamente perdido, não tinha nenhuma perspectiva. Ele não tinha nada. Se ele tivesse alguma coisa, se ele tivesse alguma esperança, se ele tivesse algum conhecimento, ele não teria ido até o profeta. Ele só foi até o profeta porque ele não fazia a menor ideia de como se salvar, de como se curar. Mas a tolice é tão interessante que ele mesmo não sabendo, ele rejeitou a solução que o profeta deu. E ainda apresentou uma solução melhor. Isso é pura tolice e principalmente arrogância. Naamã foi ter com o profeta porque tinha um problema que nem ele, nem os sábios, nem os médicos, nem os reis, ninguém sabia resolver. Quando o profeta dá a solução para ele, ele diz, não, isso aí não. Seria melhor se fosse assim, assim, assim. Ele não fazia ideia do que ele estava falando. Pensa em Israel em relação a Jesus. Israel estava aguardando desde sempre o seu Messias. Por quê? Porque sempre soube que dependeria do Senhor. Ele precisava do Messias, do Senhor. Israel precisava de um Salvador. E isso sempre foi corrente em toda a literatura do Antigo Testamento, que é a literatura religiosa dos judeus. Mas, quando Deus envia o Messias, ele fala, esse aí não, pô. Seria melhor se ele fosse um general. Seria melhor se ele fosse um conquistador. Seria melhor se ele fosse um comandante de exército e derrubasse Roma e nós fôssemos de novo uma grande nação. E eles rejeitaram aquele que Deus enviou. Não tinham condições de se salvar, não tinham solução para si, mas quando Deus deu a solução, eles rejeitaram. Naamã sabia que tinha um problema, sabia que não tinha solução, por isso que ele foi até o profeta, e ainda assim ele rejeitou a solução que o profeta deu. Meu irmão, minha irmã, e você que está aqui nessa noite, da mesma forma que Naamã foi atrás de uma solução, eu tenho certeza que nenhum de nós estaria aqui se a gente não soubesse que tem algo de errado. Todo mundo que entra numa igreja, todo mundo que procura a palavra do Evangelho, todo mundo que se aproxima da igreja, se aproxima porque entende que tem algo de errado em algum nível na sua própria vida.
Ninguém que está plenamente satisfeito com todas as áreas da sua vida vai passar por essas portas e vai entrar aqui. Quem busca a Deus, busca porque entende que tem uma necessidade. Todos que estão aqui dentro sabem que precisam de uma solução que não foi encontrada em nenhum outro lugar. Só a igreja aponta. Mas pode ser que você entrou aqui nessa noite como Naamã. E quando a resposta foi apresentada para você, você veio cheio de objeções. Não. Eu sei que tem algo errado, eu sei que eu preciso de algo, eu sei que eu não tenho condições, eu sei que eu já busquei essa resposta em outros lugares, eu sei que eu não encontrei nada, eu estou aqui como último recurso. Senão eu não teria entrado aqui. Mas você entra e quando a resposta é apresentada a você, aí você, aí não. Essa resposta aí não. Abre lá a primeira carta aos Coríntios. Deixa marcado aí. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. O que diz a respeito da mensagem da cruz? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pode voltar lá para 2 Reis. Ouvir que a nossa salvação, ouvir que a solução dos pecados da humanidade, ouvir que a solução de tudo que aflige a humanidade está na crucificação de um homem lá 2000 anos atrás. Pode ser que não seja o que você esperava. Pode ser que você esteja buscando uma resposta mais complexa, como Naamã estava. Naamã ouviu a solução do profeta e falou, não, seria melhor se fosse assim. E ele tinha, logo depois, né, da resposta do profeta, ele tinha toda uma teoria elaborada. Pode ser que você tenha entrado aqui nessa noite também sem saber a solução, mas quando a cruz de Cristo é apresentada para você, você também vem com várias objeções. Mas como assim? Morreu numa cruz? Sei lá, que história é essa? Por quê? Onde? Quando? E da mesma forma que a indignação de Naamã quase fez com que ele não fosse curado, e essa indignação diante da verdade de que somos pecadores pode impedir você de ser curado também nessa noite. As objeções de Naamã quase o impediram de ser curado. E pode ser que as suas objeções nessa noite também impeçam você de ser curado. Terceiro ponto. O Evangelho propõe um caminho sem mérito próprio. Verso 13. Então, seus oficiais se aproximaram e disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Naamã, ele queria algo complexo. Naamã queria pagar por isso. Volte lá no verso 5, veja como é que ele foi para lá. Verso 5. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu como e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã queria chegar em Israel com o seu dinheiro, com o seu poder, com as recomendações do rei, e lá encontrar a solução, paga pelo seu próprio dinheiro e atendida por causa do poder dos reis. Ele queria que ele tivesse mérito, que ele fosse curado porque pagou, que ele fosse curado porque foi enviado pelos reis. Era isso que ele queria. Tanto que ele fica indignado. Todas as outras religiões do mundo,
apontam um caminho de mérito. Melhore aqui e você vai alcançar tal coisa. Faça caridade aqui que você vai alcançar tal coisa. Cumpra esse propósito e vai alcançar o favor de Deus. Obedeça a esses mandamentos e você vai, então, encontrar favor diante de Deus. Todas as religiões do mundo apontam caminhos de mérito para o ser humano. E isso faz sentido para o ser humano natural. Quer ver? Papai Noel. Para a criança ganhar presente de Papai Noel, o que ela tem que fazer? Mérito. Nós somos o tempo inteiro, a natureza humana, o ser humano natural, ele é condicionado à ideia de mérito. Nós só obtemos algo bom se nos comportarmos bem. E essa é a ideia de toda e qualquer religião nesse mundo. Quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, o que eles fizeram? Foram lá e resolveram o problema eles mesmos. Mérito. Costuraram lá as folhas de figueira e se cobriram. Deus veio e falou: não, vocês não têm condições de cobrir a sua própria nudez. Vocês não têm condições de cobrir a sua própria vergonha. Por isso Deus faz uma roupa de peles para eles. E Deus está dizendo: olha, sou eu que vou cobrir o seu pecado. Sou eu que vou cobrir a sua vergonha. Sou eu que vou cobrir a sua nudez. Então Deus está nos apontando a única religião verdadeira, porque o cristianismo é a única religião que diz: olha, você não consegue. Você não tem como se salvar. Não tem nada que você faça, não tem nenhuma potência em você, não tem nenhuma competência em você que vá fazer com que você encontre favor diante de Deus. Só o cristianismo diz isso. Talvez você tivesse mais facilidade de aceitar o evangelho se o evangelho mandasse você simplesmente olhar para o exemplo de Jesus. Veja como Jesus agiu, veja como Jesus viveu e faça igual a ele. Seja como Jesus, vivendo uma vida com muito esforço, vivendo uma vida cheia de sacrifício, que aí você vai alcançar o reino de Deus. Se o evangelho fosse assim, e há lugares onde o evangelho é pregado dessa forma, você talvez tivesse menos resistência ao evangelho. Mas o grande escândalo do evangelho, o grande problema do evangelho é que ele está dizendo para mim: olha, nem adianta tentar, é impossível para você. E isso ofende, porque a salvação do evangelho não depende de nenhum mérito meu ou seu. O que está no centro do verdadeiro evangelho não é o exemplo moral de Jesus. O que está no centro do verdadeiro evangelho é o Cristo crucificado. É esse o centro do evangelho. O mérito verdadeiro do evangelho pertence única e exclusivamente a Jesus. Ele fez o que é necessário. Eu não tenho como me salvar. Você não tem como se salvar. Jesus veio fazer por nós justamente aquilo que nós não tínhamos nenhuma condição de fazer. Por isso foi necessário que ele viesse. Ele veio, viveu uma vida perfeita, obediência completa e total. O único homem que andou nessa terra sem nenhum pecado. Ele não está naquela descrição de Romanos 3 que nós lemos aqui. Ele viveu sem pecado. Mas o que é que ele recebeu em troca? O que ele recebeu como prêmio da sua obediência? O castigo dos pecadores. É o que o R.C. Sproul vai chamar de dupla troca. Porque ele viveu a vida que eu e você não temos condições de viver. Ele obedeceu perfeitamente, porque nós não temos condições de obedecer perfeitamente. Então ele foi nosso substituto em vida.
Ele viveu, ele obedeceu no nosso lugar. Mas a outra troca qual é? Ele vai para a cruz e recebe na cruz o castigo dos pecadores. Deus derrama sobre Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, seu Filho perfeito, seu Filho santo, seu Filho sem pecado. Ele derrama sobre ele toda a ira que estava destinada a nós pecadores. Ele derrama na cruz sobre Jesus toda a punição do meu e do seu pecado. É algo feito única e exclusivamente por Deus. Então, o que nos cura do pecado não é o nosso desempenho. O que cura o nosso pecado não é o nosso sacrifício. O que cura o nosso pecado é crer, confiar no sacrifício de Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É algo feito por Deus. Só isso. Só isso. Sem nenhuma participação ou mérito nosso. E aí você vai olhar para essa salvação, onde você não tem que fazer nada. E vai dizer, não é possível que seja só isso. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que pagar, eu tenho que exercer, eu tenho que merecer. Nós podemos, então, ficar como Naamã. E esse desejo por fazer algo, esse desejo por merecer a salvação de Deus, pode fazer com que você saia daqui hoje sem a cura. Então, que a indignação de saber que você é um miserável pecador não te impeça de receber a cura. Que a surpresa de perceber que as suas objeções são completamente sem sentido, porque você não sabia nem como se curar e agora está fazendo objeções, a cura apresentada por Deus. E se você tem algum desejo por mérito, abandone agora. Porque nesse momento eu vou me colocar como os servos de Naamã. E vou fazer para você o apelo que os servos de Naamã fizeram. O que eles disseram para Naamã? Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso você não faria? Eu estou apresentando para você, de acordo com as Escrituras, o Evangelho de Deus, a boa nova de Deus para todos os pecadores. Desde o pedófilo assassino até o cidadão de bem que paga os seus impostos. Todos os pecadores desse mundo, hoje, têm a oportunidade de serem salvos, de serem curados, de serem completamente libertos do poder e do domínio e da condenação do pecado. Tudo isso pela obra graciosa que não foi feita por mim e não será feita por você. Algo que já foi feito por nós, onde Jesus levou sobre si o castigo do meu e do seu pecado. A única coisa que você precisa fazer é crer. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça que você é um pecador miserável e que precisa ser salvo. E creia, confie naquilo que Deus já fez a seu favor. Se Deus tivesse dito para você fazer algo complicado para se salvar, você não estaria disposto a fazer? Os servos disseram, se ele tivesse mandado você fazer algo difícil, você não faria. Muito mais agora, que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Deus está dizendo para você hoje,
o que você precisa, a solução para o seu problema, a solução para essa insuficiência que você sente, que sabe, que você precisa, é unicamente crer naquilo que ele já fez na cruz. E da mesma forma que Naamã mergulhou 7 vezes no Jordão, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Quando você crer, você vai nascer de novo, uma nova criatura. Você vai receber um novo coração e será comandado por outros desejos. O Espírito de Deus vai habitar em você. Isso é maravilhoso demais. E está disponível para todo aquele que crê. Vamos ficar de pé. Senhor, reconhecemos aqui, ó Deus, que somos pecadores. Eu, Guilherme, sou um miserável pecador. Pela graça, pela tua graça, eu fui salvo. Não porque eu fiz algo, não porque eu tive uma grande ideia, não porque eu realizei um grande sacrifício. Não, Senhor, eu fui salvo porque o seu filho fez um sacrifício. Porque o Senhor, como Pai, derramou sobre o seu filho o castigo que era meu. Eu não tenho nenhum mérito. Se eu estou aqui nessa noite, Senhor, é porque o Senhor fez isso. Porque se o Senhor não tivesse entrado na minha história, eu estaria por aí, como qualquer homem mau que anda por esse país. Oh Deus, muito obrigado. Pai amado, que o teu Espírito nessa noite retire toda a indignação, retire todas as objeções, retire todo, Deus, todo desejo de mérito. E que aqueles que estão aqui nessa noite, que ainda não te conhecem de fato, que ainda não se renderam a ti, que eles possam se entregar a ti nessa noite, Senhor, confiantes de que tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi feito. Nós não temos mérito. Oh Deus, obrigado por isso. Te louvamos, te agradecemos. Te peço, ó Deus, que o teu Espírito complete aquilo que eu fui incapaz de comunicar, mas que o teu Espírito comunique e convença todo aquele que está aqui nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, e opere, Senhor, o novo nascimento que só o Senhor pode fazer. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém.